Na reportagem especial desta noite falamos das diferenças entre homens e mulheres. É do senso comum que as mulheres têm mais facilidade em realizar várias tarefas ao mesmo tempo e que os homens têm melhor concentração. Ou que, por exemplo, os homens são melhores a ler mapas de estradas e as mulheres a comunicar. Há muito que especialistas de diversas áreas se debruçam sobre o que distingue os dois sexos. Nesta reportagem, os neurocientistas ajudam a explicar o mapa do cérebro dos homens e das mulheres. A grande viagem que se faz neste momento não é ao espaço, é ao cérebro. Isto tudo com base na nova tecnologia, que tem a ver com as novas ressonâncias magnéticas, que permitem uma viagem ao cérebro, uma coisa extraordinária. É do cérebro que partimos para compreender as diferenças entre homens e mulheres. A neurociência ajuda a explicar a eterna guerra e atração entre os sexos. Tema inesgotável de livros, peças de teatro e de filmes. I really hate you. As relações de casal são fonte de inspiração para artistas e comediantes em todo o mundo. I want to start with men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box. We pull that box out. We open the box. We discuss only what is in that box. All right? Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's like... Os cérebros são de facto diferentes, sim. Já desde a altura em que somos fetos no útero da nossa mãe. O cérebro de um homem, nota-se que as ligações entre áreas, portanto, as redes neuronais dentro de cada hemisfério, têm uma robustez bastante grande. Aqui no cérebro da mulher existe mais preponderância em relação ao do homem de ligações entre os dois hemisférios. Pensa-se que o facto de haver ligações mais preponderantes entre os dois hemisférios na mulher pode levar a que ela seja melhor a integrar informação mais intuitiva com a informação mais analítica. São muitas vezes apenas detalhes que fazem a diferença, mas podem ter grandes consequências no dia a dia. Sim. Tu estás a gozar que a pasta de dentes? Não. A pasta de dentes não há a menor dúvida. É porque aquilo é... Não há a menor dúvida. Uma mulher agarra na pasta de dentes e está cheia, aperta a pasta de dentes em qualquer sítio, enquanto um homem começa meticulosamente do final da pasta de dentes até ao princípio, como obviamente deve ser utilizada uma pasta de dentes. O homem atual só fala de mulheres. É a única coisa que sabe falar. É de mulheres. De vez em quando, só para disfarçar, podemos falar do jogo da semana passada, não sei o quê. Mas, assumidamente, o que nós gostamos de falar é de mulheres. As generalizações a mim fazem muita confusão. É como o sexo, não é? O sexo é uma coisa dos homens. Os homens é que têm uma libido ativa. Os homens é que estão prontos para a brincadeira. Não sei se será assim, porque eu conheço algumas mulheres verdadeiramente frustradas do ponto de vista sexual, porque o seu companheiro não corresponde aos ímpetos que elas acham, enfim, achavam satisfatórios. E então, como é que isso se explica? Há diferenças consideráveis no erotismo dos homens e no erotismo das mulheres. O erotismo das mulheres é mais orientado para a conexão emocional. Não quero dizer com isso que tenha que haver, que a mulher tenha que estar apaixonada ou que tenha que haver uma ligação amorosa obrigatoriamente, não. Mas as emoções são um grande ativador do desejo feminino. É muito importante que os homens saibam que as mulheres precisam de falar. Elas precisam verbalizar, especialmente os afetos, aquilo que sentem. Elas têm a necessidade de se sentirem gostadas e amadas a cada instante. Mas os homens também são muito mais pragmáticos, não é? Para eles a vida até é simples, o amor até é simples. Eles ouço muitas vezes muitos homens dizerem as mulheres complicam muito.
Perguntam muito, mas estás bem? Mas o que é que aconteceu? Mas o que é que estás a sentir? A nossa relação está bem? É difícil para as mulheres compreender que um homem se afaste para encontrar a resolução dos seus problemas, porque elas não o fazem. We have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Os homens conseguem não estarem a pensar em nada. Isso é uma faculdade que nós temos. Isso é maravilhoso, nós estarmos a pensar em nada. Porque descansa o cérebro, não é? Descansa o cérebro, que é tipo, não estou a pensar em nada. E isso é muito bom. O advento da ressonância magnética e de outras técnicas que permitem obter imagens do cérebro em funcionamento tornaram possível encontrar uma explicação científica para as diferenças entre homens e mulheres, que muitos consideram evidentes, como conduzir, ler mapas de estradas ou mesmo cuidar do carro. No caso dos homens, o que é mais robusto é que eles são realmente melhores em aspectos motores, da ação, e no processamento visuoespacial. Por exemplo, imaginarem objetos em rotação, 3D e navegação com mapas. Mas é verdade, isto já é mais robusto, que a mulher tem, em média, melhor cognição social. E para a cognição social é preciso realmente integrar muita coisa. Para a linguagem, por exemplo, para adivinhar o que o outro sente ou o que o outro está a pensar, que é o que se chama empatia. Para a comunicação em geral, a mulher tem uma performance melhor nos testes de laboratório do que o homem. A Teresa, por exemplo, é muito exigente cá em casa com as arrumações. Como sabe, gosta de ver tudo no lugar e tal. Era o caos. Mas esse fascínio pela arrumação misteriosamente suspende-se quando chega ao carro. Como aquilo tem 4 rodas e anda, é indiferente o estado em que se vai de um sítio para o outro, sim, anda lá toda molgada e tal. Tenho que dizer que, de facto, em 10 carros que aqui chegam conduzidos com mulheres, 9 pelo menos estão muito maltratados em termos principalmente do seu aspecto exterior e algumas vezes no seu aspecto interior. Nós, mulheres, somos educadas para certas e determinadas coisas, por exemplo, a cozinha, não é? Ou a costura, ou o bordar, ou o crochê, aquelas coisas. E depois há pessoas como eu que foram educadas por um tio que gostava mesmo era de peças de automóveis e de peças de construção de móveis e de pintura e de lápis e que, portanto, nunca fui arrancada para a cozinha nem para a costura. Olha, agora deixamos de conversas e vamos começar a trabalhar, pode ser? Vamos. Foi para isso que o senhor cá veio. É verdade. Está com vontade? Então, Sabe enfiar uma agulha? vamos a isso. O senhor espeta assim a agulha para apanhar os dois lados. Pronto, está a ver? Já estou a ver. Pronto. Espetacular. Passa lá o segundo. Lucinda, fiz aqui uma asneira. Fez uma asneira, então agora tenho que emendar a asneira. Estava distraído com a conversa. Nós podemos conversar e trabalhar ao mesmo tempo. Isso é que é uma grande vantagem das mulheres, que as mulheres conseguem fazer isso. Um homem não consegue fazer isso. A performance da mulher não baixa tanto quando se lhe dá várias tarefas para fazer. Enquanto que com o homem a velocidade fica mais baixa, a concentração nas tarefas fica mais baixa. Os homens têm mais facilidade de se focarem, a mulher tem mais dificuldade com a concentração. Tem a ver com o facto das mulheres serem mais multitasking do que os homens. A mulher distrai-se mais, tem mais distrações cognitivas durante a atividade sexual. Distrai-se com pensamentos sobre a sua aparência física, a preocupação que tem com a sua imagem corporal. A distração cognitiva nos homens é mais baseada na performance. Nós, mesmo em domínios assumidamente ou preferencialmente das mulheres, quando nos metemos nesse domínio, somos os melhores. Querem provas? Por exemplo, gastronomia. É uma vergonha que as melhores chefes do mundo não sejam mulheres.
Os homens conseguem fazer tudo melhor que as mulheres. O problema é que as mulheres é que mandam em tudo. Em que realmente, e é verdade, eu admito, existe uma relação, de um modo geral, entre praticamente todas as famílias que eu conheço, existe uma relação desequilibrada dentro de casa, entre o homem e a mulher. Mas isso deve-se ao facto da mulher mandar. Porque as mulheres só admitem que as coisas sejam feitas à maneira delas. Ok? Eu posso escolher a roupa dos miúdos. Porque depois, isso não combina, e tal, e não sei o quê. Eu não quero saber, quero saber. Conseguir o equilíbrio numa relação não é fácil e os números aqui estão para o comprovar. Há cerca de 50 anos eram raros os casamentos que acabavam em divórcio, menos de 2%. Agora, em cada 100 casamentos, há mais de 70 divórcios. João Miguel Tavares e Teresa Mendonça são cada vez mais a exceção que confirma a regra. Namoraram 10 anos, estão casados há quase 14 e estes são 2 dos 4 filhos. Assumem, sem hesitações, que vivem um casamento feliz. Um casamento feliz é uma questão de sorte, acho mesmo. Porque acho que na base de tudo, eu sinto muito isso, na base de tudo acaba por estar o amor que no meu caso eu tenho pela Teresa. Acho que sem isso eu não tinha pachorra para aturar o que eu estou. Mas é suportável isto. Mas como é que tu tens coragem de dizer uma coisa destas na televisão? Agora, o que é que eu faço? Teresa, quem é que ganha o jogo normalmente em casa? Eu. Não, desculpa. Não. Muitas vezes. 30%. Não, 70%. vocês ganham sempre. As mulheres ganham sempre. Eu tenho sempre. razão. E é impossível ganhar uma discussão com uma mulher. As dificuldades de entendimento entre os sexos ditos opostos, porque é de relações heterossexuais que neste caso se trata, são motivo frequente de ironia e comédia. Baseado nos meus 13 anos de relacionamento, eu queria ensinar para vocês, homens, a como ter uma conversa feliz com a sua mulher. Pedimos aos homens que esperem um pouco, porque antes vamos até à Casa das Histórias Paula Rego. A exposição Caçadora Furtiva serve de mote à conversa sobre o novo papel da mulher e também do homem. Os homens têm medo das mulheres poderosas. É uma tese dominante. Eu, por exemplo, adoro mulheres poderosas, até porque simplifica a minha vida muito. Ao fim de muitos anos de teres o papel dominante, de teres de decidir o restaurante, teres não sei o quê, às vezes ter uma mulher poderosa é excelente, porque, olha, leva-te o carro. As mudanças são incríveis, são enormes nos últimos 30 anos. Portanto, nós hoje temos o género feminino muito mais a perseguir o desejo sexual, muito mais exigente, e o género masculino talvez mais inseguro, sem saber exatamente o que é suposto fazer, o que é esperado dele. O homem nos últimos anos desestruturou-se, porque perante um avanço da mulher no local de trabalho, a ganhar mais que ele, o homem perdeu as certezas da sua identidade. O homem sensatos, que é o companheiro bonzinho, é o que divide todas as tarefas, mas que não é, muitas vezes, aquilo que uma mulher pretende de um homem. Porque as expectativas que uma mulher, muitas vezes, depois exige a um homem, é uma reação de uma masculinidade que ele não está à espera. Quer que ele pregue um murro no grandão. E isso é uma coisa perturbadora, porque ser um homem... Tenho o meu trabalho, ele tem a sua vida e eu tenho a minha vida profissional, que não tem nada a ver uma com a outra. E, portanto, não estou a contar que ele me proteja no futuro e que se aparecer um ladrão, chamas por mim, não? Se aparecer um ladrão, chamas por mim. Talvez. És um bocadinho mais forte. Eu acho que a uniformização dos papéis no registro de paridade é importante, não é? A ideia de que as mulheres podem ocupar qualquer cargo independentemente do tipo de cérebro que têm ou do número de sapatos que têm. Aos meus filhos seria anormal se eu ligasse a um deles e dissesse, por favor, levem o meu carro à oficina ou venham mudar o meu pneu que furou. Mas também seria anormal para mim se eles me telefonassem a dizer o que é que vais fazer para jantar. Terá dito Freud, considerado o pai da psicanálise, nunca fui capaz de responder à pergunta o que uma mulher quer. Não haverá provavelmente livros suficientes que consigam explicar a cabeça de uma mulher. Olha só isso, Raquel. O Carlos do marketing falando comigo no Face.
Gente, ele é muito estranho. Ele é todo educado. Bom dia, deixa que eu abro a porta pra você. Sabe? Isso não existe mais. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo, Raquel? Ele me trouxe flores. Flores, tá entendendo? Quer dizer, me pediu o drink mais caro. O que eu vou fazer? Aí numa hora dessas, o que a pessoa faz? Vou beber. Aí, me fez um filho. Agora me pergunta o que eu queria. Uma menina. Agora me pergunta o que ele fez. Um menino. Quer dizer, entendeu? Homem é assim, homem não dá pra confiar, não. Eu ouço muitos homens perguntarem, afinal de contas, o que é que ela quer? Como é que eu consigo satisfazer esta mulher? As mulheres têm uma grande necessidade, vontade de se expressar e de dizer o que é que querem, o que é que pretendem, o que é que gostam, de dar muitos sinais, às vezes uns mais perceptíveis que outros, alguns mesmo sem serem verbais, em linguagem não verbal. Eu parece-me que se os homens estiverem bem atentos a essas duas linguagens, a verbal e a não verbal, eles vão descobrir como satisfazer uma mulher. O estudo do cérebro ajuda a explicar muitos dos comportamentos de homens e mulheres. Mas, dizem os especialistas, não justifica tudo. As experiências vividas ao longo da vida, o enquadramento social e o treino podem influenciar de forma significativa as nossas ações. As cartas com que jogamos são as que nós temos geneticamente, não é? Mas depois podemos melhorar imenso as nossas jogadas consoante o nosso treino. O treino para determinadas tarefas tem mais efeito do que propriamente o background genético que nós já tínhamos a priori, ou até a diferença de sexo. A percepção dessa diferença das interlexões entre os cérebros pode ser um caminho interessante para perceber como é que eles se complementarizam. E isso é uma coisa que é preciso, que é bom entender, acho eu. E a partir daí construir uma masculinidade positiva. E é nisso que eu acredito. É enriquecedor, a diferença é enriquecedora em si própria, não é? Agora, para compreenderem que são diferentes, têm que comunicar. E aí é que está o problema, é que a comunicação entre homem e mulher, por vezes, não é fácil de todo. Voltamos então ao palco da comédia para saber qual é o segredo de uma boa comunicação. Afinal, o humor é muitas vezes a forma mais eficaz de homem e mulher encontrarem um caminho comum no mapa do cérebro. Eu queria ensinar para vocês, homens, a como ter uma conversa feliz com a sua mulher. Você tá certo, amor.